Série Assim Diz o Senhor. Estudo número 33. O Ministério de Jesus Cristo. Pergunta 1. Com que palavras anunciara João Batista o ministério de Cristo? Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. Resposta bíblica. João Batista anunciou que Jesus viria após ele, batizando o povo com o Espírito Santo e com o poder de Deus. Pergunta 2. Que idade tinha Jesus quando começou seu ministério? E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Lucas 3:23. Resposta bíblica. Ainda jovem, Jesus iniciou o seu ministério para a salvação do ser humano. Pergunta 3. Por que ato e com que miraculosas manifestações foi iniciado o ministério de Jesus? E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João Batista. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Marcos 1:9-11. Resposta bíblica. No batismo de Jesus, Deus se manifestou audivelmente, expressando ser Jesus o seu Filho amado, no qual ele tem prazer. E assim, de forma visível, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba, ungindo-o para o seu ministério. Pergunta 4. Por que experiência passou Jesus antes de entrar em seu ministério? E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Marcos 1:12-13. Resposta bíblica. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e ali sofreu as mais terríveis tentações de Satanás. Durante aqueles 40 dias, ele se fortaleceu em Deus para cumprir o ministério que lhe estava reservado. Pergunta 5. Com que foi Jesus ungido para a sua obra? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10:38. Resposta bíblica. Jesus foi ungido com o Espírito Santo e o poder de Deus estava sobre ele. Pergunta 6. Onde Jesus começou o seu ministério? Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. Lucas 4:14-15. Resposta bíblica. Jesus iniciou o seu ministério pela Galileia. Pergunta 7. Como anunciou ele sua missão em Nazaré? E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E, quando abriu o livro,
achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas 4, 16-21. Resposta bíblica. Em uma sinagoga, diante de dezenas de pessoas, Jesus leu o profeta Isaías, que se referia a ele mesmo, e anunciou aos ouvintes que ele viera para cumprir esta profecia, dizendo-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ou seja, ele disse claramente que era o cumprimento da profecia de Isaías quanto à vinda do Messias. Pergunta 8. Que impressão produziu no povo a sua pregação? E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Lucas 4, 22. Resposta bíblica. O povo ficava maravilhado com todas as palavras abençoadas que saíam de sua boca. Pergunta 9. Por que se admirava o povo de Cafarnaum de seus ensinos? E desceu ele a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Lucas 4, 31 e 32. Resposta bíblica. O povo de Cafarnaum estava admirado dos ensinos de Jesus Cristo, porque ele falava com muita autoridade. Autoridade esta vinda do céu, do Espírito Santo que estava nele. Pergunta 10. Em que era diferente o seu ensino em relação ao ensino dos fariseus? E aconteceu que, acabando Jesus o seu discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Mateus 7, 28 e 29. Resposta bíblica. A pregação de Jesus estava muito acima das pregações dos fariseus, porque Jesus pregava com a autoridade do Espírito Santo, e isto impressionava o povo, que era acostumado com pregações mais simples e básicas dos escribas, sem que estas pregações alcançassem o coração das pessoas. Pergunta 11. Como recebia a Jesus o povo comum? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Marcos 12, 37. Resposta bíblica. O povo simples recebia a Jesus de coração aberto, de boa vontade. Agradava-lhes ter a Jesus com eles e ouvir-lhe a sua voz. Pergunta 12. Que obra em seu ministério se achava intimamente ligada com a pregação? E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4, 23. Resposta bíblica. Juntamente com uma pregação poderosa e tocante, Jesus realizava curas maravilhosas de enfermidades entre o povo. Pergunta 13. Quão vasta era a sua fama e quantos eram a ele atraídos? E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava.
E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Mateus 4, 24 e 25. Resposta bíblica. A fama de Jesus crescia a cada dia por toda a região onde ele habitava. De muitas cidades e de outras nações vinham pessoas ter com ele para ouvir-lhe a pregação e também para receber dele a sua bênção, a sua cura e a sua esperança. Pergunta 14. Que expressão frequentemente empregada na narração de seu ministério mostra a profunda simpatia de Cristo para com a humanidade? E, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Mateus 9, 36 e 14, verso 14. Resposta bíblica. Jesus sempre manifestou um sentimento de compaixão pelas grandes multidões que o seguiam. Demonstrava a ele profundo amor pelos sofredores e assim curava suas enfermidades. Pergunta 15. Em que breves palavras resumiu Cristo o objetivo do seu ministério? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 10. Resposta bíblica. Jesus dizia que vinha para cumprir a sua missão de encontrar e salvar cada pessoa que se achava perdida, e assim dar-lhe a esperança da vida eterna junto a Deus no céu. Pergunta 16. De que maneira sentia Jesus a impenitência de Jerusalém? E, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Lucas 19, 41. Resposta bíblica. Em nenhum outro lugar Jesus parecia tanto um reformador como em Jerusalém, a sede da religião judaica, religião que, tendo vindo do próprio Cristo, havia degenerado em mero formalismo e numa série de cerimônias. Mas o começo e o fim de seu ministério aqui foi assinalado por uma purificação do templo. Ver João 2, 13 a 18 e Mateus 21, 12 a 16. Resposta bíblica. Jesus chorou por Jerusalém, porque ali o seu nome não era verdadeiramente adorado. Cantarei a linda história de Jesus, o Salvador, que baixou a este mundo para salvar o pecador. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei da sua glória, como santos com fervor. Dias negros ainda tenho, sofrimento e dissabor, mas a Ele eu tudo entrego e me livra com amor. Cantarei